programa anterior, nós continuamos a nossa rota pela cidade do Porto. Estivemos à companhia da Cláudia, a nossa guia. Conhecemos uma parte histórica da cidade do Porto e também andamos pelas suas ruas. Dentre elas, a mais famosa e mais movimentada, a Rua Santa Catarina. No programa de hoje, vamos continuar pelo Porto e a nossa primeira paragem será no Café Majestic, que infelizmente encontrava-se fechado devido à pandemia, mas vamos contar toda a história dele para vocês. Vamos ver alguns pontos importantes daqui da cidade e também não poderíamos deixar de provar a gastronomia local. Então continue conosco! Bem, o ideal era mesmo nós agora fazermos uma paragem para um cafezinho, mas em época de pandemia o Café Majestic ainda está encerrado. Este café é dos cafés mais antigos da cidade, não é o mais antigo. É um dos, mas é dos mais conhecidos sem dúvida. O Café Majestic no início, em 1921, tinha o nome de Elite. Entretanto, mais tarde, ficou então conhecido como o Café Majestic. Este café já teve, na verdade, a presença de membros da alta sociedade portuguesa, pessoas bem conhecidas vieram até cá, políticos, atores, atrizes, e então no livro de honra daqui do Café Majestic nós temos realmente várias destas personalidades pessoas, que tiveram a possibilidade de escrever nesse livro de honra. É realmente uma pena hoje ele encontrar-se encerrado, mas há que voltar, fora da pandemia, para tomar um cafezinho e sentir-se como um príncipe ou princesa. Com o tempo, o público foi perdendo o interesse pelo café e, por causa disso, a sua fachada foi se desgastando. Mas por volta de 1981, o seu valor para a cidade foi reconhecido e foi-lhe atribuído o título de imóvel de interesse público. Atualmente, mais do que um café, o Majestic conta uma parte da história da cidade do Porto e do país e continua a ser um dos locais mais importantes da cidade. Então, já estamos aí próximos à hora do almoço. Ai, já estou cheia de fome. E nós já temos aqui uma loja de comércio tradicional, onde nós podemos comprar algumas dessas coisinhas boas, como frutos secos, o bacalhau, e no caso a loja é uma loja bem famosa na cidade, que é a Pérola do Bolhão. Não é única. Do outro lado da rua, nós temos a Comer e Chorar por Mais. Gente, comer e chorar por mais. E vamos agora em direção ao Mercado do Bolhão. Então, neste momento nós temos um mercado temporário, onde estão os antigos trabalhadores do Mercado do Bolhão, para então continuarem a vender os seus produtos tradicionais, como por exemplo o pão, o peixe, as carnes para a francesinha. E é tudo fresquinho. E é tudo fresquinho. É, na verdade, dos melhores locais também para comprar produtos tradicionais portugueses. O Mercado do Bolhão foi construído durante a Primeira Guerra Mundial. É uma curiosidade. Por isso é bem dali do início do século XX. Nesta zona da cidade nós tínhamos aqui bastante água e então diz que o nome do mercado virá precisamente desse facto, de naquele local então formar-se como uma grande bolha de água e daí então o nome do mercado municipal, Mercado do Bolhão. Agora do mercado vamos até ao centro da cidade.
Sim, vamos conhecer o palco da cidade do Porto, que é a Avenida dos Aliados. Então, Sim? bora. Bora. Estamos na Avenida dos Aliados. A principal. Exatamente. Aqui é o coração da cidade do Porto. E é bonita tanto de dia quanto à noite. É lindíssima. Na verdade, o edifício que está aqui é a Câmara Municipal do Porto e à noite tem também iluminação. Por isso é realmente É fantástico. muito bonito. Aqui, como é o coração da cidade do Porto, significa que quando nós temos algo para celebrar, como a vitória daqui da equipa da cidade, toda a gente vem até a Avenida dos Aliados. E quando há manifestações, também toda a gente vem aqui. Aqui é o ponto de encontro. Exatamente, é o nosso coraçãozinho, é o palco da cidade. É o nosso centro financeiro e político. Financeiro porque a maioria dos edifícios são bancos, se bem que está a mudar e há muitos hotéis também. E aqui atrás, então, é a Câmara Municipal, sendo então, na verdade, o centro político da cidade do Porto. A Câmara Municipal, apesar de parecer um edifício muito antigo, data apenas de século XX. Uau! Ok? Verdade. Assim como os edifícios da Avenida dos Aliados, que parecem muito antigos, mas na verdade datam na sua maioria de século XX. Em frente ao edifício da Câmara, temos ali uma escultura que representa o poeta Almeida Garrett. Olha, ele está mesmo ali. Está bem ali, e é uma curiosidade. Na verdade, ele sempre quis ser político na Câmara, mas nunca Mas não foi. E agora parece que estão a brincar com ele. Colocaram a escultura bem em frente, Bem em frente. do género, ficas aqui, mas lá de fora não entras. Coitado. Mesmo. Almeida Garrett, em todo o caso, escreveu grandes livros. Ele viveu no século XIX e escreveu, por exemplo, o livro Viagens na Minha Terra, ou Folhas Caídas, que ainda é obrigatório aqui em Portugal. Por isso, nós temos que estudar Almeida Garrett. Apesar do nome, ele nasceu aqui em Portugal. Nasceu na cidade do Porto. A avó dele era irlandesa, daí o nome que nós dizemos Garrett, mas que deveria ser Garrett. Garrett. Ok? E agora vamos seguir para a Praça da Liberdade, que está ao fundo da Avenida dos Aliados. Vamos já ver o que tem nessa pracinha. Bora. Então, estamos na Praça da Liberdade. Continuação, né? Sim, Na verdade. ao fundo da Avenida dos Aliados. Estávamos lá em cima, viemos descendo para aqui e aqui estamos nós. Estamos na Praça da Liberdade, que então foi a primeira praça feita fora da muralha do século XIV, que passava aqui ao fundo, no local onde está este edifício. Aqui, em plena Praça da Liberdade, estamos atualmente a fazer algumas sondagens arqueológicas que estão aqui atrás de nós, porque vai-se construir, entretanto, a linha rosa do metro do Porto. Então, antes deles começarem, né, já tem ali a equipe. Uma prospeção, a ver se encontram algo realmente de interessante Tomara aqui. que sim, Tomara né? que sim. Aqui, realmente, na Avenida dos Aliados, durante muitos anos foi um campo das hortas. Estas terras pertenciam Aqui? ao bispo da cidade do Uau, Porto. então aqui eram mesmo hortas. Eram hortas. E só depois, então, mais tarde, é que se fez então aqui a Praça Nova. Atualmente é Praça da Liberdade e bem no centro da Praça da Liberdade nós temos aqui, atrás de nós, uma escultura que representa o rei Dom Pedro IV. Oh, Dom Pedro. Dom Pedro I do Brasil, precisamente. Dom Pedro IV, na verdade, ofereceu o seu coração à cidade do Porto. A verdade é que nós tivemos aqui as lutas liberais, os habitantes da cidade do Porto estavam do lado de Dom Pedro e então ele referiu que, uma vez morto, gostaria que o seu coração ficasse na cidade. Aqui.
aqui. E está numa igreja um pouco mais a norte, na igreja da Lapa, e é por isso, devido ao seu coração estar aqui na cidade, que no brasão da cidade do Porto, nós temos bem no centro um coração. É o coração do rei Dom Pedro IV. Tá mesmo aqui, ó. Se repararem, para além do coração, estão também as virgens, que eu anteriormente já referi, por isso é Nossa Senhora da Vandoma representada a padroeira da cidade do Porto. Agora daqui vamos para o restaurante, vamos almoçar? Gente, eu tô cheia de fome. E vocês aí, nos acompanhando, também estão com fome? Agora o sol resolveu sair, né, Cláudia? Exatamente. Falou, olá, estou aqui. Há pouco eu tava com frio. Já vou botar aqui os meus óculos. Vamos almoçar. Vamos comer uma comidinha típica daqui. Sim, uma francesinha. Francesinha. Mas não é, na verdade, o único prato tradicional da cidade. Também há as tripas à moda do Porto. Já vamos falar mais sobre a gastronomia do Porto, então vamos! E chegou um dos momentos que eu mais gosto: comer. De entradas, a Casa Guedes preparou para nós pastéis de bacalhau e sopa de legumes, extremamente saborosa. E não poderíamos deixar de provar a famosa francesinha. Para quem chegou agora, hoje a nossa rota está sendo pela cidade do Porto. Já conhecemos mais alguns pontos que você não pode deixar de adicionar no seu roteiro quando visitar a cidade. E também contamos mais da sua história. Acompanhe-nos nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades, não se esqueça! E não é que eu tive direito a uma fatia de bolo de cenoura com brigadeiro para cantarmos os parabéns? De barriguinha cheia, vamos seguir para a próxima paragem. Estamos aqui próximos à antiga cadeia da Relação. Eita! E a cadeia, tal como o próprio nome indica, foi uma antiga prisão na cidade do Porto e foi também um tribunal. Foi o Tribunal da Relação, o Tribunal da Apelação. Por isso, na verdade, os prisioneiros não tinham grande hipótese. Eles eram condenados e ficavam no mesmo edifício. E já ficava por ali. Era só descer. Sendo que aqui, neste edifício da cadeia da Relação, esteve um escritor português bem famoso. Ele está representado aqui deste lado e é o Camilo Castelo Branco. Porquê que o Camilo veio para aqui? Porque o Camilo, na verdade, ele cometeu adultério com uma senhora que era casada. Ana Plácido.
Aqui, ó. Por isso é que ela está nestas figuras. Assim, os dois foram condenados à prisão, estiveram aqui, separados, evidentemente, e foi aqui que Camilo Castelo Branco escreveu o seu livro mais conhecido, o livro Amor de Perdição. Que tanto que as faculdades, né, exigem. Mesmo durante, penso que é no terceiro ciclo, os estudantes são ainda, na verdade, obrigados a ler esta obra, a obra de Camilo Castelo Branco. Junto à cadeia, nós temos também a Torre dos Clérigos. Daquele lado ali está então a torre, que nós já vimos há pouco do outro lado na Sé do Porto. Vamos até às imediações da torre, porque lá temos uma praça que agora está bem conhecida também na cidade do Porto. Perfeito, porque assim, gente, depois do almoço, comemos bem, agora vamos queimar o que nós já comemos. Como vocês viram, teve direito até sobremesa, então agora bora queimar essa sobremesa. E Cláudia, agora é o que essa antiga prisão? Atualmente é um museu. É o Centro Português de Fotografia. Ou seja, já passou por tanta coisa e hoje... Hoje virou um museu. Por isso, os habitantes e também outras pessoas que aparecem aqui na cidade têm a oportunidade de visitar então este Centro Português de Fotografia. Perfeito. Tem frequentemente também exposições temporárias. Por isso não é apenas a exposição permanente. Para quem gosta de fotografia é o lugar ideal. Sem dúvida. O conjunto arquitetônico dos Clérigos, considerado monumento nacional desde 1910, é um dos principais pontos de interesses pela sua torre, museu e igreja, sendo um local de visita obrigatória para todos aqueles que passam pela cidade do Porto. A igreja e a torre fazem parte de um edifício de inspiração barroca do século XVII, que marcou a configuração urbana da cidade. A igreja e a torre são contíguas à Casa da Confraria, que desde 2014, depois de convertida em museu, está aberta ao público. No ano de 1753, a pedido da Irmandade dos Clérigos, o arquiteto italiano Nicolau Nasoni apresentou o projeto de uma torre sineira e em 1754 iniciaram as obras do que viria a ser a mais bela torre, dominando toda a paisagem urbana do Porto. Além disso, a galeria que circunda toda a nave, permitindo observar o conjunto da igreja, é também uma característica ímpar deste templo. As várias janelas existentes permitem a entrada de luz, o que realça o esplendor da talha dourada presente na igreja, criando um belo conjunto de cores com mármore. Ao fundo, a espaçosa capela mor de forma retangular, mais comprida que larga, é embelezada com um altar de mármore e um retábulo de inspiração rococó, com risco de Manuel dos Santos Porto, no qual predomina um trono coroado pela imagem da padroeira. É muito comum ao entrarmos nas igrejas portuguesas nos depararmos com o esplendor da talha dourada que reveste os diversos altares desde o século XVIII, quando o barroco transforma estes locais de cultos em palcos litúrgicos, com uma linguagem bastante teatral, sobretudo no Porto e no norte de Portugal, sob a influência do arquiteto italiano Nicolau Nasoni, como já referimos. Saindo da Torre dos Clérigos, mesmo ao lado, vamos em direção à Praça de Lisboa. Bem, Liriane, imagina se nós tivéssemos subido ali a Torre dos Clérigos. Era 197 graus só a torre. 197 degraus. Olha, eu ainda quero me aventurar a fazer isso. Pode ser então que as pessoas ainda vão ver como que é
essa aventura dos 197 degraus. Eu acho muito bem, a vista de lá é realmente fantástica. É fantástica. E depois dá para descer aqui, até à Praça Lisboa, onde temos um jardim bastante agradável, temos oliveiras, ali um spot também para uma bebida. E tomar em baixo, um drink, né? Um drink. E em baixo tem também uma série de lojinhas, sendo que aqui na Praça de Lisboa tem a característica das lojas terem como telhado realmente um jardim. Um jardim. Estas oliveiras é para recordar a presença de um olival neste local nos tempos antigos. Olha só que interessante. Sim. Na Praça de Lisboa, ainda conhecida por Praça ou Mercado do Anjo, terá existido uma ermida da invocação de São Miguel associada a uma lenda medieval. Agora, vamos até à livraria Lelo Irmão, que na verdade está próxima à Rua Galeria de Paris, que dá o nome à vida noturna da cidade do Porto. Ou seja, toda a maior concentração noturna é aqui, nesse pedaço. É aqui nesta zona. Vêm para aqui muitos jovens e não só. E temos aqui uma série de bares, também uma outra discoteca, por isso é uma zona bastante agradável da cidade. Daquele lado, nós temos então a famosa livraria Lelo Irmão. E por que ela ficou famosa? Bem, surgiu aí, na verdade, um burburinho dizendo que eventualmente a escritora dos livros do Harry Potter, J.K. Rowling, que viveu na cidade do Porto, que se teria inspirado aqui na livraria Lelo Irmão para descrever a escola de Hogwarts nos livros de Harry Potter. Isso fez com que o número de visitas subisse exponencialmente. Como vocês podem ver, mesmo com pandemia. E então, neste momento, nós temos sempre muita gente a visitar aqui a livraria Lelo Irmão. Se repararem, na fachada tem lá um outro nome, Livraria Chardon. Na verdade, era o primeiro nome da livraria. A livraria chamava-se Chardon. Mais tarde, o senhor Lelo, que adquiriu, entretanto, a livraria, decidiu mudar o nome para Lelo Irmão. No entanto, quando ela veio para aqui, já teria esse nome, Lelo Irmão. E é uma livraria de início do século XX. Uau! Sim? E agora qual que é o nosso próximo ponto? Agora vamos aqui para este lado, vamos visitar uma praça que é conhecida pelos locais como a Praça dos Leões. Então bora! Mas esse ponto terá que ficar para o próximo programa, porque por aqui nós estamos chegando ao fim. E no próximo programa vamos terminar a nossa visita pela cidade do Porto com a nossa guia Cláudia. Também iremos até Vila Nova de Gaia. Um passeio único no teleférico de Gaia você não pode perder no próximo programa. Realmente, Porto e Gaia têm muito para ver e contar. Por isso não perca o próximo programa A Rota.